Olá, turma do sexto ano, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 20, perdão, terça-feira, dia 19, tá? De maio. Começamos mais uma semana e hoje é aula 4, tá? Lembrando que as aulas anteriores, aula 1 foi em forma de vídeo, aula 2 e aula 3 foram em forma de áudio e novamente aqui a aula 4 em forma de vídeo também, tá? Na agenda semanal deixei bem explicado que as aulas nem sempre serão em forma de vídeo, tá? Eu vou utilizar recursos diversos aí, tá bom? Então vamos lá então. Abra o seu livro de português na página 75. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar, porque eu sei que vocês já conhecem, tá, esse assunto, mas nós vamos aprofundar um pouco, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre substantivo e adjetivo, tá? Então, essas duas são duas classes gramaticais. São dois grandes grupos em que as palavras estão divididas. Então, no começo do ano, a gente viu um pouco uma revisão das classes gramaticais. E elas têm que ver assim, aos poucos, porque é muito grande, tá? Dá para falar muita coisa, muito tempo de cada classe gramatical. Então, hoje a gente vai falar um pouco de substantivo e de adjetivo. Então, lá na página 75, acompanhem comigo, ele começa a definir o que é um substantivo, tá? É a classe de palavras que nomeia os seres animados ou inanimados, tá? Então, substantivo ele serve para nomear, tá? Qualquer coisa. Computador, professor, óculos, estante, livro. Todas essas são palavras que eu chamo de substantivo para dar nome a alguma coisa. E essa coisa pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, um lugar, um sentimento, beleza? Então ele dá nome para as coisas. E na página 75, como eles são um grande número, imagina, o substantivo que dá o nome aos objetos. Tanta coisa que existe nesse mundo que eu preciso dar um nome. Então é um grupo muito grande e eu preciso dividir em categorias, tá? Então, na página 75, eu tenho aí uma tabela com a classificação dos substantivos. Então, acompanhem comigo. Na primeira coluna, eu tenho o quê? O substantivo comum, o substantivo próprio, o substantivo coletivo, o substantivo simples, o substantivo composto, o substantivo primitivo, o substantivo derivado, o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Tá? Então estão aí algumas categorias que eu posso dividir o meu substantivo, tá? O que é um substantivo comum? O substantivo comum é aquele que nomeia os seres de uma espécie em geral, os lugares, as ações, as qualidades e os sentimentos. Então, quando eu tenho um grupo geral de alguma coisa, é um substantivo comum. Por exemplo, peixe, país, honestidade, saudade, tá? São substantivos comuns que falam sobre alguma coisa no sentido geral. Agora, o substantivo próprio, acompanhe aí na tabela. Ele nomeia um ser determinado, tá? Distinguindo-o de outros. É escrito com inicial maiúscula. Então, o substantivo próprio eu tenho que utilizar letra maiúscula. Se o substantivo comum ele fala de uma forma geral, o substantivo próprio ele está especificando. Por exemplo, João. Qual seria o substantivo comum de referir a João? Menino, garoto, pessoa. Mas eu não estou falando de qualquer menino, de qualquer pessoa, de qualquer garoto. Eu estou falando de João, que é uma pessoa específica. Então, tem que utilizar a letra maiúscula. Fortaleza. Fortaleza não é qualquer lugar, não é qualquer espaço, não é qualquer cidade. É Fortaleza, uma cidade específica. América do Sul é um continente, tá? Não é um lugar qualquer. É América do Sul, também com letra maiúscula. Coletivo. Esse substantivo, ele indica um conjunto de seres ou de coisas. Eu quero me referir a alguma coisa no plural, ou seja, em conjunto. Por exemplo, bando é o coletivo de pessoas ou animais. Constelação é o coletivo de estrelas. Manada se refere a animais de grande porte, boi, búfalo, né? Cardume, né, de peixes.
é aquela coisa que eu tô dando nome, mas ele tá no coletivo, tá? Simples, formado por uma só palavra. Então, quando eu tenho um substantivo que ele só tem uma palavra, é o substantivo simples. Cabeça, medo, Marte, tá? E o substantivo composto é quando tem um substantivo que ele é formado por mais de uma palavra, seja ela dividida por hífen ou não. Por exemplo, quebra-cabeça. Eu tenho duas palavras aí divididas com hífen. Mas eu tenho também o pontapé. É uma palavra só? Não, é a junção de duas palavras, da palavra ponta com a palavra pé, tá? Primitivo, ele é aquele substantivo que ele não deriva, a origem dele não é de outras palavras, tá? Por exemplo, grito, peixe, merenda, ele não surge de outra palavra. Já o substantivo derivado é aquele que se origina, ele surge a partir de outra palavra. Por exemplo, gritaria, que surge de grito. Peixaria, que surge de peixe. Merendeira, que surge de merenda, tá? E o substantivo concreto? O substantivo concreto é aquele que nomeia seres de existência própria, reais, do mundo real, tá? A gente pode ver, a gente pode tocar. Por exemplo, areia, manteiga, vendaval, sereia, tá? Então, ele pertence ao mundo real ou até do mundo imaginário, mas eu tenho uma ideia daquilo que significa, tá? Por exemplo, sereia. Ele é um ser que não existe, mas eu consigo imaginar a forma da sereia, como que ela é. Bom, continuando, e o substantivo abstrato? Tá? É aquele substantivo que ele dá nome, tá, a seres de existência dependentes, como sentimentos, estados, ideias, ações, tá? Por exemplo, felicidade, né? Eu preciso é um substantivo, felicidade é um substantivo que depende, né? Ele não é totalmente concreto. Por quê? Felicidade, eu não vejo a felicidade com os olhos, tá? Por exemplo, eu tenho que associar a felicidade com alguma coisa concreta. Por exemplo, a pessoa rindo, a pessoa gargalhando, a pessoa, né, com uma feição facial bonita. Olha, aquela pessoa está sentindo felicidade, ela está feliz. Então, tem que associar ele com alguma coisa, porque é muito abstrato. Ela não tem uma imagem pronta, tá? Prestem atenção, então, aqui no final da página 75, ele fala o seguinte, ó, atenção. Qualquer palavra do português pode ser substantivada. Então, mesmo a palavra não sendo substantivo, eu posso transformar ela em substantivo. Esse processo de transformação de uma palavra em substantivo eu chamo de substantivação. Tá? Para isso, é só antecedê-la de artigo. Professora, como que eu transformo uma palavra em substantivo? É só eu colocar o artigo na frente, porque o artigo ele é muito parça do substantivo. Então, para eu saber identificar um substantivo, é só eu ver se ele está acompanhado de artigo, seja definido, ó, o, a, os, as, que são artigos definidos, ou uma, uns, umas, que são artigos indefinidos, tá? Por exemplo, o porquê, os nãos, tá? Porque a palavra não é um advérbio, mas se eu falar os nãos, eu estou transformando esse advérbio não num substantivo, tá? Um ofegar, por exemplo, ofegar é ficar cansado, né? Respirando com dificuldade. Ofegar é o quê? É uma ação, é um verbo. Professora, mas eu posso transformar um verbo no substantivo? Posso. Se eu colocar o artigo na frente, ó, um ofegar, tá? Então, ele se transforma em substantivo, tá? Então, na página 76, ele vai falar da flexão dos substantivos. Professora, não sei o que é flexão. Não tem problema, eu vou te explicar agora. Quando eu falo flexão, é quando eu estou falando que o substantivo está sendo modificado de alguma maneira. Então, flexão é eu mudar o substantivo, é eu alterar o substantivo de alguma maneira, tá? Só que tem esse nome aí de flexão, entendeu? Então, olha só, ele pode ser alterado, ele pode ser mudado, ele pode ser flexionado de diversas formas. Por exemplo, eu posso flexionar em gênero, número e grau, tá? Então, o substantivo é uma das palavras que mais podem mudar,
Beleza? Por exemplo, flexão de gênero, ou seja, eu posso transformar ou mudar um substantivo do feminino para o masculino ou do masculino para o feminino. Por exemplo, juiz é uma palavra masculina, mas eu posso flexionar, eu posso alterar, eu posso mudar essa palavra masculina por uma palavra feminina, que seria o quê? Juíza. Então, juiz no masculino, juíza no feminino. Cidadão é uma palavra masculina, mas eu posso transformar ela em palavra feminina, ou seja, cidadã. Cidadão masculino, cidadã feminino. Ok? Então, eu tenho aqui também, tá? Ele fala dos substantivos biformes e dos substantivos uniformes. Professora, o que é isso? Nunca vi isso, mas vamos ver agora, ó. Acompanha na página 76, ó. Muitos substantivos apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Por exemplo, aqui a gente viu agora, ó, juiz masculino, juíza feminino. Garoto masculino, garota feminino. Então, eu tenho duas formas, uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Então, eu chamo isso de substantivo biforme, ou seja, bi de dois, tá? De mais de um. Então, ele tem mais de uma forma. Ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Mas existem substantivos que são uniformes, ou seja, ele só tem uma forma. E essa uma forma vai funcionar tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, tá? Aí eu tenho assim, ó. Os uniformes podem ser. Então, esses substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, ainda se dividem, tá, em 3 grupos. Tá? Os sobrecomuns, que são aqueles que têm só um gênero, tá? E nomeiam pessoas tanto do sexo feminino quanto do masculino. Então, sobrecomuns são, ó, a criança, a testemunha ou indivíduo, tá? Então, quando eu falo a criança, eu estou me referindo, eu posso estar falando de uma garota ou de um garoto, mas é a criança, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando eu falo a testemunha, viu o crime. Então, a testemunha, ela pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas é a testemunha. Quando eu tenho o indivíduo, eu não posso falar a indivídua ou a indivídua, tá? Ou a indivíduo. Não existe. O indivíduo se refere a tanto homem quanto mulher, por isso que é sobrecomum. E os comuns de 2 gêneros, tá? Embora eles não mudem de forma, tá? Podem ser identificados, tá? Com as palavras que antecedem, tá? É o caso de dentista. Dentista é uma palavra que serve tanto para masculino quanto para feminino. Eu não vou alterar a palavra dentista, mas eu vou alterar o artigo que vem antes, tá? Ou o pronome que vem antes. Por exemplo, a dentista. Quando eu falo a dentista, estou me referindo a uma mulher. Quando eu falo o dentista, eu estou me referindo a um homem. Por exemplo, um estudante, uma estudante. Esse dentista, essa dentista. Tá? E eu tenho uns substantivos epicenos, tá? Que ele só tem um gênero, tá? Para nomear animais de ambos os sexos, tá? Por exemplo, a onça macho, a onça macho, tá? O jacaré fêmea. Tá? Então, aí, o epiceno ele é mais explorado, mais utilizado para se referir a animais, tá bom? Além da flexão de gênero de feminino e masculino que a gente viu agora, os substantivos, ele também se flexionam em números, ou seja, ele pode estar no plural ou ele pode estar no singular. Tá? Então, ó, eu tenho uma tabela aí na página 77 que eu vou pedir para vocês para lerem com atenção, tá? Porque eu tenho aí, ó, substantivos que no singular termina em R ou Z, tá? Como formam plural e exemplos, tá? Por exemplo, eu tenho regras aí de como que termina. Por exemplo, as que terminam com R ou Z, tá? Como que eu coloco aí no plural? Eu acrescento o E e o S. Por exemplo, nariz termina com Z, tá? Flor termina com R. Então, para eu deixar de tirar do singular nariz
e flor e passar para o plural, eu coloco o ES, narizes, flores, tá? Então, eu tenho aí várias regras, tá? Que nós vamos fazer os exercícios para a gente poder aprender. Ah, professora, isso aí é muita regra, eu não consigo decorar isso. Não precisa, não se preocupe em decorar. Se preocupe em aprender. E português, gente, as regras de português é prática. Quanto mais eu escrever, mais eu ler, mais eu vou guardar isso na minha cabeça, tá? E mesmo se eu não guardar na minha cabeça, por isso que eu tenho um livro que eu posso fazer consulta, eu posso pesquisar na internet, beleza? Então, além da flexão de gênero e de número singular e plural, eu tenho também a mudança do substantivo em relação ao grau, tá? Por exemplo, eu tenho uma variação aí para designar os tamanhos. Então, grau está relacionado ao tamanho de alguma coisa. Por exemplo, o grau normal, nariz, é um grau normal. Agora, se eu quero falar de um nariz de um tamanho maior, tá? Um grau aumentativo, narigão. E narizinho é o grau diminutivo, tá? Então, eu tenho outras palavras, ó, de casa. Casarão, tá? Que é o grau aumentativo. Amigo, se eu quiser passar ele para o grau diminutivo, amiguinho, tá? Então, o substantivo ele também muda de acordo com o grau, tá bom? E na página 78, eu tenho uma tabela que mostra aí o aumentativo e o diminutivo de algumas palavras, tá? Leiam com atenção, tá? Então, nós vamos agora para a página 81, tá? As páginas 79 e 80 você vai fazer aí no seu caderno como atividade. Nós vamos corrigir na aula de quinta-feira, tá? No dia 21 de maio. Tá? Eu vou mandar o áudio para vocês explicando os exercícios, corrigindo, vou disponibilizar também o gabarito, tá? Então, essa atividade da página 79 e 80 você vai fazer no seu caderno, tá? Agora eu vou explicar para vocês a partir da página 81, que é o que? Adjetivo, tá? Bom, enquanto o substantivo é aquela palavra que dá nome a alguma coisa, o adjetivo é aquela classe de palavra que dá um atributo a alguma coisa, ou seja, ele dá uma qualidade, uma característica para alguma coisa, tá? Então acompanhe comigo aí, ó, na página 81, esse quadradinho verde. Os determinantes que caracterizam e qualificam o substantivo são chamados adjetivos. O adjetivo também pode ser representado por uma expressão formada por duas ou mais palavras, chamada locução adjetiva. Olha só, então adjetivo é uma palavra que dá uma qualidade para o substantivo. Mas eu posso ter uma palavra só, um adjetivo só, ou eu posso ter mais de uma. E quando eu tenho mais de uma palavra com essa função de dar característica, eu chamo de locução, tá? Locução adjetiva. A palavra locução quer dizer a reunião de duas ou mais palavras, tá bom? Então, o adjetivo ele também se classifica, ele também se divide em vários grupos, tá? Acompanhe comigo na página 81. Classificação do adjetivo. Da mesma forma que os substantivos, os adjetivos podem ser simples, tá? Surdo, americano, verde, tá? Ou pode ser compostos, tá? Eu posso ter um substantivo com mais de uma palavra, ó. Surdo mudo, sul-americano, verde oliva, tá? Podem ser primitivos, tá? Aqueles que não se derivam, não surgem de outra palavra, tá? Pobre, rico, forte, mas eu tenho também os adjetivos derivados, que surgem de outras palavras. Perigoso, vem de perigo. Otimista, ele vem de ótimo, ok? E o adjetivo, ele se flexiona, ele também muda a forma dele. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a forma, tá? Em relação ao gênero, tá? Então, o adjetivo também pode ir para o feminino, também pode ir para o masculino, tá? E também número, tá? O adjetivo também pode ir para o singular e para o plural, tá? Olha, quanto ao gênero, assim como substantivos, os adjetivos podem ser uniformes, tá? Quando apresentam uma forma para os dois gêneros, por exemplo, o café quente,
a sopa quente. Então, é uniforme, eu só tenho uma maneira. Mas ele pode ser biforme, tá? Por exemplo, o menino bonito, menina bonita. Então, eu tenho essa alteração do feminino para o masculino. Ok? Na página 82, eu continuo falando de quê? De adjetivo, tá? Ele fala aqui, ó, flexão dos adjetivos compostos, tá? A regra geral de flexão dos adjetivos compostos é a seguinte, acompanhe aí na página 82 no quadradinho verde. Flexiona-se em número, ou seja, muda-se, altera-se em gênero e número o último elemento do adjetivo composto, tá? Isso aí muita gente tem dúvida, tá, gente? Ó, muitas intervenções de médicos cirúrgicas são desnecessárias. Eu não vou colocar para o plural médicos cirúrgicas. É só a segunda palavra que vai para o plural, tá? Ó, não há ali produtos norte-americanos. Só a segunda palavra que vai para o plural. A primeira permanece, tá? Então, eu tenho aí, ó, essa regra geral tem exceções. Então, eu tenho 3 exceções aí. Leiam com atenção, tá? O adjetivo, ele também tem alteração referente ao grau, tá? Só que o grau aí, ele não indica tamanho, ele vai indicar intensidade, tá? E, ó, o grau comparativo compara uma mesma característica entre 2 seres. Então, eu tenho o grau de igualdade. José é tão corajoso quanto seu irmão. Pode ser de superioridade. José é mais corajoso que seu irmão. De inferioridade. José é menos corajoso que seu irmão, tá? Ou pode ser o grau superlativo. Ó, ele intensifica uma característica de um único ser. Por exemplo, eu tenho o grau superlativo absoluto sintético. José é inteligentíssimo. Pode ser o grau superlativo analítico, José é muito inteligente, tá? Ele pode ser o grau superlativo relativo de superioridade, José é o mais inteligente dos alunos. Ou ele pode ser relativo de inferioridade, José é o menos inteligente dos alunos. Ok? Abaixo aí eu tenho uma tabelinha, ó. O adjetivo, o comparativo de superioridade, o superlativo com absoluto e relativo. Ai, professor, é muita coisa, eu não vou decorar isso. Não se preocupem. No 7º ano, 8º ano, 9º ano, no ensino médio, vocês vão continuar estudando substantivo. Mas perceberam que aqui nós aprofundamos aqui o estudo de substantivo e adjetivo. Claro que você não vai aprender, você não vai entender tudo de uma vez, tá? Por isso que é importante fazer os exercícios com atenção, tá? Então, eu já falei para vocês as páginas dos exercícios de substantivo, tá? Façam também a página 83 e 84, tá? E as atividades da página 85 e 86, tá? Na aula de quinta-feira, nós vamos corrigir tanto os exercícios de substantivo quanto os exercícios de adjetivo. Mas antes de corrigir, você precisa fazer no caderno, porque quando você for assistir, né, ou ouvir o áudio da correção, você vai perceber o que você errou e o que precisa ser melhorado, o que você precisa fazer uma revisão, assistir novamente a aula. Então, não é só para simplesmente chegar lá na correção e copiar direto no caderno sem fazer antes, senão não vai adiantar nada, tá? E lembrando que nós, mais para frente, no final do bimestre, nós vamos aí fazer uma avaliação, nós vamos fazer atividades avaliativas. Então é importante que você compreenda, tá? Ter dúvida, não entender tudo de uma vez é normal, porque eu tenho aqui um grande volume de informações. O que está em jogo aqui é a sua dedicação aos estudos, fazer os exercícios com atenção, ler com atenção os enunciados antes de fazer o exercício,
tá? Eu preciso entender o enunciado. Antes, para eu produzir uma resposta, eu preciso entender o que aquele exercício está me pedindo, ok? Então, assistam essa aula antes de fazer os exercícios. Se for preciso, revejam esse vídeo, tá? Releiam o conteúdo do livro. Se de tudo ficar dúvida, entre em contato comigo, interajam. Professora, não entendi isso aqui. Me explica novamente? Tá? Porque vocês estão ganhando ponto de presença e de participação. Quem não participa, quem não faz comentário das aulas, você pode também fazer um comentário neste vídeo aqui no YouTube. Claro, gente, respeitando sempre o próximo, nada de palavrão, sempre fazendo comentários, tá? Certos da maneira correta. Vocês podem também interagir no grupo ou no privado, tá? Então, nós nos veremos novamente na aula de quinta-feira, tá? Que postarei aí no grupo de vocês, do 6º ano, a correção desses exercícios de substantivo e adjetivo, tá? Mas tente fazer sozinho, tá? Não se preocupe em acertar ou errar. Tente fazer sozinho para ver se você entendeu o conteúdo, tá? Aí você vai ajeitar na correção. Tchauzinho!